Olá pessoal da análise, então dando continuidade aí, agora vamos falar do colorário 12, que é uma consequência imediata aí do Teorema de Rule. Então vamos relembrar aqui o Teorema de Rule, Teorema 54, seja f uma função contínua, no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB. Se f de A é igual a f de B, que é igual a zero, então f' de x0 é igual a zero para algum x0 no interior aqui do intervalo AB. Ou seja, se eu tiver uma função aqui no sistema de eixo aqui xy, que é aqui definida no intervalo fechado aqui, né, AB, então se ela sai aqui continuamente, de forma contínua aqui, da altura zero e chega na altura zero, de forma derivável no interior, né? Ou seja, ela é suave no interior, então ela vai de alguma forma aqui, né? Chega aqui. Então, existe algum ponto no interior, pelo menos um ponto, né? Pode existir mais, como a gente viu aí com o caso de uma função constante, né? Ou nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui, né, um ponto C no interior que a derivada é zero, né? Ou seja, tangente aqui, eu vou pegar aqui um x1 igual a zero, a f' de x1 igual a zero, ou aqui, por exemplo, um x2, a f' de x2 é igual a zero. Então, pelo menos um ponto aqui no interior onde a derivada é zero. Esse é o Teorema de Rule, né? Agora vamos ver uma aplicação do Teorema de Rule, que é um corolário, né, imediato aí, colorário 12. Seja f uma função contínua no intervalo fechado, observa, seja g, né, aliás, observe aí que a primeira hipótese é a mesma, né? Então ela é contínua no intervalo fechado, AB, e derivável no intervalo aberto, AB. Então, voltando aqui no Teorema de Rule, função f é contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto. A outra condição é que o f de A é igual a f de B igual a zero. Aqui pede que a g de A seja igual a g de B. Então não precisa estar na altura zero. Basta estar na mesma altura. Então, por exemplo, o g de A igual a g de B. Ou seja, no ponto A, g de A, e no ponto B, g de B, né, o gráfico da função tem a mesma altura. Então, existe um x0 no interior do intervalo AB, tal que a derivada de g em x0 é igual a zero. Então, a diferença aqui, né, do teorema anterior é a altura, né, que sai a função, a altura que sai e que chega a função. Né? Aqui, no Teorema de Rule, sai na mesma altura, né? Sai na mesma altura zero, e aqui nesse colorário, né, sai de uma altura qualquer. Bom, tem muitos livros de outros autores, né, que considera esse teorema aqui, esse colorário aqui, como sendo o Teorema de Rule, e coloca, né, esse resultado aqui, né, que é o Teorema 54, como um corolário, né, dessa situação. Então, se você prova esse resultado aqui para uma altura qualquer, então esse resultado aqui passa a ser um caso particular. Mas, tanto faz, né, como a gente vai ver aqui na construção. Então, por exemplo, basta pegar uma função que tem essa cara aqui, né, que tem esse gráfico aqui, a uma altura diferente aqui, né? Por exemplo, sai dessa altura aqui para essa altura aqui. Então, a gente vai construir uma função f de x que tenha a mesma derivada da função g, então a f de x é igual a g de x, mais uma certa constante. Essa constante aqui vai deslocar, né, o gráfico da função de tal forma que esse ponto aqui venha para essa altura aqui, para a gente poder usar aí o teorema anterior. Então, qual seria essa altura? Então, eu quero que o f de A, por exemplo,
seja igual a zero. Então, deixa eu pegar aqui a constante como sendo menos g de A. Vamos pegar aqui, ó, menos g de A. Então, agora eu tenho aqui que o f de A é igual a g de A menos g de A, que é igual a zero. E o f de B é igual a g de x, g de B, aliás, né? G de B menos g de A. Mas, por hipótese, né, o g de B é igual a g de A. Então, isso aqui também é zero. Ou seja, essa função aqui, né, construída dessa forma aqui, a f de A é igual a f de B, que é igual a zero, que encaixa aqui nas hipóteses do teorema de Rolo. Então, f de A é igual a f de B. Agora, resta saber, né, se essa nova função aqui, se ela também satisfaz as propriedades, as primeiras hipóteses do teorema de Rolo. Então, como a g é uma função contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto, a f, que é igual a g de x mais uma constante, também é. Então, a minha f é contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto. Então, eu posso usar o teorema de Rolo. Então, ó, pelo teorema de Rolo, existe um x0 no interior do intervalo, tal que a f' de x0 é igual a zero. Mas o que é a f' de x0? A f' de x é a g' de x, porque a outra parte é constante, né? Então, assim, né, eu tenho que a g' de x0, que é a minha f' de x0, é igual a zero. Ou seja, para essa função aqui, né, existe x0 no interior do intervalo aberto, tal que g' de x0 é igual a zero. É bem simples a construção, né? Vamos entender aqui como ele fez a demonstração, e a demonstração é feita nessa linha aqui, né, construtiva. Então, definamos uma função f, né, por f de x igual a g de x menos alfa, onde alfa é o valor comum aqui de g de A e g de B. Ou seja, o alfa, né, é a minha f, a minha g de A, como a gente fez, né, anteriormente. Portanto, o f de A igual a f de B igual a zero. Como f é contínua em AB e derivável no intervalo aberto, então, pelo teorema de Rolo, existe um x0 no interior aqui do intervalo aberto AB, tal que f' de x0 é igual a B, igual a zero, aliás. Como f' x é igual a g' de x, tem-se que g' de x0 é igual a zero, que completa a demonstração aí do Colorado. Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.